Olá, olá, pessoal! Muito bem-vindos! Vamos entrando aqui no canal do Atrium Cursos no YouTube para transmitir, para passar para vocês algumas dicas matadoras que irão te ajudar na sua primeira fase do exame de ordem. Certo? Aqui é a professora Priscila Souto. No Atrium eu leciono processo penal e ECA, inclusive já tivemos uma aula de ECA. Procura aqui no nosso canal, vai em vídeos que você vai encontrar. Acredito que tenha uma semana, mais ou menos, ou um pouquinho mais, que nós fizemos a transmissão de Estatuto da Criança e Adolescente com muitas dicas que podem te ajudar. Então não deixe de assistir. Caso você não tenha conseguido também acompanhar as outras aulas dos demais professores, todas estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, então você ainda consegue aproveitar todo o nosso conteúdo, ok? Gente, para quem ainda não segue o Atrium nas redes sociais, segue lá no Instagram, Atrium Cursos Online, e você também pode entrar no nosso site e acompanhar o nosso blog, as notícias. Diariamente está sendo atualizado com conteúdo muito relevante que pode te auxiliar, ser seu aliado na hora da sua prova. Então, não deixe de se inscrever lá no nosso, também no nosso site para poder acompanhar o nosso blog. Lá você vai ter um conteúdo assim super diversificado, tanto notícias da prova, com relação a editais, como também alguns textos que podem te ajudar tanto na parte emocional, quanto na parte de planejamento, de cronograma de estudo, enfim, muito conteúdo produzido diretamente para você. E aqui hoje, gente, nós vamos conversar exatamente de processo penal, né? É a disciplina, assim, eu brinco que é a menina dos meus olhos, é aquela que o coração bate forte. E olha, pensa no número de pontos que essa disciplina pode te trazer, tá? São bastante questões, costuma vir um pouquinho robusta a prova de processo penal, principalmente no que tange aos enunciados, né? Por exemplo, se a gente for comparar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles trazem um tipo de questionamento parecido, no sentido de que eles colocam para vocês uma historinha, um conteúdo como se fosse um caso concreto, tá? Então ele vai te contar o que aconteceu naquele caso, em que momento está e qual é a medida, qual é a resposta, é sempre mais ou menos assim. Só que o que acontece? Em processo penal, a gente costuma ter um enunciado mais extenso. Então, gente, são enunciados que cansam e se você não estiver atento, você pode se perder. Então, antes de qualquer coisa, uma dica que eu vou dar não é nem de conteúdo jurídico em si, mas uma dica do que você faz na hora da sua prova. Faça, no mínimo, a leitura de 2 vezes do enunciado. Tá? Faça primeiro uma leitura direta para você poder entender, enxergar, se situar o que a questão vai te trazer. A outra leitura você já vá buscando, pescando aquelas palavras-chave que você não pode deixar de prestar atenção. E por óbvio, gente, se você tiver que ler 3, 4, 5 vezes, não tem problema. Mas não responda sem entender o que o enunciado está te dizendo. Se você precisar, utilize as bordas da prova para fazer uma linha do tempo do processo, se for o caso. Então, a minha primeira dica é essa. Leia com atenção, interprete a questão, porque se você não der esse primeiro passo, não adianta nada você ter muito conteúdo jurídico, não adianta você saber de cor o Código de Processo Penal, conhecer toda a doutrina, se você não souber entender a questão, se você não souber interpretar o que a banca quer que você responda. E às vezes você sabe daquele conteúdo, mas por uma má leitura, por uma má interpretação, você erra a questão. Então a minha primeira dica matadora é essa, tá bom? Por favor, é uma das coisas que eu peço muito cuidado para os meus alunos. Então aqui, para quem é meu aluno, já está acostumado com isso, e quem não é, já fica aí a dica, tá?
Isso não serve só para minha disciplina, serve para todas as outras. Mas enfim, vamos seguir o fluxo aqui? O que acontece? Aqui são dicas, então eu não tenho como passar pelo conteúdo inteiro, até porque o nosso tempo seria bom, né? Se a gente conseguisse condensar tudo que poderia cair na prova de processo penal nesse tempinho que nós temos aqui, mas não é o caso. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tentar seguir mais ou menos uma ordem que eu costumo seguir no conteúdo das minhas aulas, passando por alguns temas e trazendo algumas dicas desses temas para vocês. Não se preocupem que nós ainda vamos ter outros eventos aqui ao vivo antes da data da prova, então vocês ainda vão poder, tudo que eu não falar aqui, eu falo um pouquinho mais numa outra live, falo um pouquinho mais em outro conteúdo e assim vocês vão conseguindo aí ter mais conhecimento possível em processo penal. Dica matadora: tenha raciocínio jurídico. E como que você vai ter raciocínio jurídico? O primeiro passo para o raciocínio jurídico é dar o primeiro passo no processo penal. E qual é o dar o primeiro passo no processo penal? O meu primeiro passo que eu acho imprescindível para você entender processo penal é você saber distinguir e visualizar o direito penal e o processo penal, certo? O direito penal e o processo penal, por mais que sejam disciplinas autônomas, elas caminham lado a lado, porque uma não serve de nada praticamente sem a outra. Elas se complementam, né? Elas são assim, a gente precisa ter essa junção das duas para a gente poder ver a lei em sentido ao caso concreto. A lei criminal, falando assim de modo geral, ela vem, gente, para regulamentar casos bem específicos, casos que necessitam de uma proteção, que aquele bem jurídico precisa de uma proteção, e aí entra o direito penal. Falando bem drasticamente, assim, bem de qualquer jeito, o direito penal, ele vai trazer o quê? As condutas que, quando praticadas, podem ensejar na imposição de uma pena. E essa pena, ela é prevista legalmente, certo? Anteriormente à prática daquela conduta. E aí, quem é que vai aplicar aquela pena? É o Estado, né? Porque quando, então, acontece uma conduta na vida real que é descrita como a possibilidade de aplicação de uma pena, é descrita como uma infração penal, surge para o Estado jus puniendi, o direito de punir. Só que o Estado pode virar e falar assim, olha, você praticou isso, então a pena é essa, então eu vou te dar a pena máxima e vai cumprir a sua pena. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Então, o Estado, para poder exercer o jus puniendi dele, ele precisa necessariamente que a gente tenha o processo penal. Então, o que acontece assim para que o Estado possa aplicar aquela pena descrita no tipo penal, descrita no crime, aquele caso concreto? Ele vai precisar seguir as normas de processo penal. Sem o processo penal, o Estado não vai poder fazer nada. Por quê? Porque nós temos lá um princípio na Constituição Federal, uma norma constitucional, dizendo que ninguém será julgado, processado, enfim, sem o devido processo legal. E o devido processo legal vai estar descrito pelas normas de processo penal. Então, o processo penal vem para fazer com que a gente possa incidir a norma ao caso concreto, a norma em abstrato, no caso a norma penal, ao caso concreto. E assim, o Estado poder exercer o seu jus puniendi. Então, o processo penal, ele vai visar o quê? Ele vai trazer a persecução penal, né? Que é assim, é aquele caminho que o Estado percorre em busca, né, do que aconteceu, em busca da solução daquele crime, para poder ao final aplicar a lei ao caso concreto. Então tenham isso em mente, são coisas distintas, caminham juntos, tá? Isso já vai te trazer um raciocínio, então, de que o processo vai trazer procedimentos. Ele vai trazer, por exemplo, o procedimento do inquérito policial, que é a primeira fase da persecução penal, como que funciona. A ação penal, como que funciona. A parte dos recursos, como que funciona. Ou seja, todo o caminho que o Estado percorre para poder aplicar a norma ao caso concreto.
E para você saber, falar, ai, mas professor, é muita coisa, são muitos caminhos que o Estado precisa percorrer. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente vai saber, você deve estudar o passo a passo. E sempre quando você for estudar, por exemplo, recursos, dá uma recapitulada em todo o caminho anterior do processo. Porque assim você vai lembrando de cada etapa, qual é a próxima etapa, qual é a próxima etapa, e isso vai facilitar o teu estudo. Então tenha isso em mente, que vai começar a construir o teu raciocínio jurídico. Veja como etapas, ok? Outra coisa, princípios do processo penal. Princípio, gente. Nas minhas aulas eu falo, vocês têm mania de falar assim, eu não vou estudar princípio, isso é muito fácil. Pra que eu quero saber princípio? Gente, princípio é o que vai te dar mais base de tudo pro seu raciocínio jurídico. Então, estude princípio. Princípio do devido processo penal, que a gente já falou aqui, querendo ou não, né? Mas que precisa seguir o procedimento previsto em lei. Sobre pena de nulidade, certo? Sim, tem algumas etapas que, se não forem observadas da forma que a lei determina, vai ter nulidade processual, certo? Princípio da presunção de inocência. Ninguém poderá ser culpado, né? Ser condenado, ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por que eu trago esse princípio? Porque daqui a gente já percebe várias coisas que você precisa saber. O que é o trânsito em julgado, né? Ou seja, eu não tenho mais as vias recursais, eu já esgotei as minhas vias recursais. Se eu já esgotei as minhas vias recursais, quer dizer que não cabe mais recurso. Dica matadora. Pode ser feita alguma coisa depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória? Sim, pode ser feito. A gente tem a revisão criminal, ou seja, a revisão criminal pode ser feita depois do trânsito em julgado. Na verdade, ela só pode ser feita depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Porque não pode ser feito pela acusação, somente pela defesa. E aí a gente já vai puxando um pouquinho lá do final do nosso processo penal para trazer dicas para vocês, tá bom? Então, resumindo, a nossa revisão não é o quê? Recurso. Por quê? Porque se o trânsito em julgado, a gente precisa esgotar as vias recursais, isso quer dizer que se eu faço algo depois do trânsito em julgado, esse algo não pode ser recurso. Então, revisão criminal também não é recurso. Outra coisa, inércia da jurisdição, o princípio da inércia da jurisdição. O juízo, a jurisdição é inerte, tá? O que é a jurisdição? É o poder de dizer o direito, a possibilidade de dizer o direito e aplicar esse direito ao caso concreto. E isso é inerente do poder judiciário. Os magistrados possuem poder jurisdicional. E por que eu tô falando do princípio da inércia da jurisdição? Porque dentro desse conceito de jurisdição, o poder judiciário ele fica inerte. Ou seja, não é o poder judiciário que vai iniciar uma ação penal. Quem vai iniciar uma ação penal, gente? Ou o Ministério Público, ou, via de regra, o ofendido, ou seja, a vítima. Isso vai depender se aquela conduta é de ação penal privada ou de ação penal pública. Se for de ação penal pública, o Ministério Público, por meio de uma denúncia, vai fazer o quê? Vai provocar o Poder Judiciário para ele sair da inércia. Por outro lado, se for uma ação penal privada, o ofendido, que no caso é a vítima, via de regra, ou o seu representante legal, ou no caso de morte, declaração judicial de ausência, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder fazer uma queixa-crime e apresentar ao Poder Judiciário e assim tirar o juiz da inércia. Então, não tem processo penal iniciado, seja denúncia ou queixa, pelo Poder Judiciário. O juiz ele tem que ser imparcial e diante dessa imparcialidade é que ele se mantém ali
inerte esperando provocação de alguém, ok? E ainda dentro disso, para fechar aqui esse princípio, eu falei de denúncia e de queixa. Cuidado, denúncia somente o Ministério Público pode fazer e queixa o ofendido, o representante legal ou o CAD, no caso de morte ou declaração judicial de ausência, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso já é uma dica matadora também. Diferencie ação penal pública e ação penal privada. Cuidado aí com isso, tá bom? Dentro da inércia da jurisdição, eu falei da imparcialidade do juiz nesse finalzinho. E essa imparcialidade demonstra que o juiz ele precisa estar ali sem estar tendencioso para nenhum dos casos, ok? Uma coisa que faz um tempo que não aparece, dá uma olhadinha lá na parte que fala de suspeição e impedimento do juiz, tá? Dá uma olhadinha nisso, gente. Faz tempo que não aparece na prova. Na verdade, muito tempo mesmo. Então, é bom a gente ficar ligado nesses assuntos que a banca não costuma aparecer, porque eles estão cada vez querendo inovar mais, não é mesmo? Então, suspeição e impedimento do juiz tem ligação direta com a imparcialidade do magistrado que precisa existir. Bom, que mais? Vamos falar de princípio do contraditório e da ampla defesa. Tá lá na Constituição Federal, gente. Contraditório e ampla defesa, por mais que seja algo muito simples, tem que ter cuidado, porque dele a gente tira um monte de dicasinhas, tá bom? Primeiro, inquérito policial não tem a presença do contraditório e da ampla defesa. Não tem. Somente na ação penal. Então, se eu não tenho a presença de contraditório e ampla defesa no inquérito policial, eu já dou mais uma dica para vocês, que via de regra, a gente não produz prova. Não produz prova na fase de inquérito policial. Porque a prova, via de regra, deve ser produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se eu não tenho contraditório e ampla defesa lá no meu inquérito, né? Então fica difícil. No inquérito, via de regra, nós não podemos fazer essas provas justamente por conta disso, tá? Existem exceções? Existem exceções, mas a regra é que não se produz a prova aí. Outra coisa, dentro da ampla defesa, nós dividimos a ampla defesa em defesa técnica e autodefesa. O que isso significa? Significa que a pessoa, que o réu no procedimento do processo penal, ele vai ter dois tipos de defesa diferentes. A autodefesa, que é feita por ele próprio, e a defesa técnica, que precisa ser feita por uma pessoa que detém capacidade postulatória. Vocês lembram o que é isso? Capacidade postulatória é a capacidade de estar em juízo. E quem tem essa capacidade postulatória para estar representando o réu e fazendo a sua defesa técnica? O advogado, defensoria pública, ou seja, ele precisa de um defensor. Quando a gente fala em defensor, é defensor no sentido amplo, seja advogado constituído, nomeado, enfim, ele precisa de uma pessoa com técnica, com conhecimento jurídico, com capacidade postulatória. Não tem processo penal sem defensor. Anota isso. Não tem processo penal sem defensor. Ai, prof, mas eu vi lá no juizado, eu fui assistir uma audiência, né, no GCRIM, Juizado de Pequenas Causas, né, que é o JEC, Juizado de Pequenas Causas, e não tinha defensor. Peraí, você estava no JEC, Juizado Civil, ou no GCRIM? Ah, eu tava no GCRIM, prof. Então faz um favor pra mim, gente. Esquece o que você viu na prática, tá? O que a gente precisa saber aqui? O que tá descrito em lei. E a lei diz que não tem processo penal sem defensor. A lei 9.099, que traz os juizados especiais, tanto civil quanto criminal, quando ele regulamenta o juizado especial criminal, ele diz na presença do defensor. Então, a gente precisa que tenha defensor também no GCRIM. Cuidado com isso, ok? Essa defesa técnica não pode deixar de acontecer, tá?
Se não tiver ali, é nulidade. É nulidade. Tem que fazer tudo de novo, porque o réu sempre precisa estar com a defesa técnica constituída, com uma boa defesa o representando. Então, atenção nisso. E a autodefesa? A autodefesa, o réu, por exemplo, no momento em que ele estiver no interrogatório, ele vai estar diante do magistrado, diante do seu julgador e vai ter a oportunidade de se defender, de falar com o seu julgador, com aquele que vai sentenciar o seu processo, certo? Só que vocês não podem se esquecer que neste caso, o réu pode sim utilizar o seu direito ao silêncio. Direito ao silêncio é assegurado e ele precisa ser avisado desse direito ao silêncio. Se ele não quiser falar, ele não fala, ok? Mas é obrigatório que o juiz dê a possibilidade do réu de falar. Se não for dada, ele não pode falar assim, oi, gente, hoje não vai ter interrogatório, nenhuma das audiências de hoje eu vou dar oportunidade para o réu falar. Nesse caso, não tem como, ok? Então, quando a gente fala em ampla defesa, não se esqueçam dessas duas vertentes aí da ampla defesa. E o contraditório, gente, as partes vão estar ali, para ambas as partes. Quando eu falo em partes, estou falando de acusação ou defesa. Lembra que a acusação a gente pode ter o MP ou a vítima, ou quem quer que esteja ali figurando no seu lugar, para poder ali se manifestar no processo, ok? Então, um fala, o outro vai ter a oportunidade de responder e assim por diante, tá bom? Vamos falar rapidamente aí de inquérito policial. Dica de inquérito policial, gente, não é ação penal. Inquérito policial é um procedimento administrativo, é um procedimento que vem antes da ação penal, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, pode ter inquérito, como pode não ter inquérito. O inquérito vai servir para quê? Para reunir informações, para reunir o mínimo para poder embasar uma denúncia ou uma queixa, porque uma denúncia ou uma queixa tem que estar dentro dos requisitos legais. E dentre esses requisitos é a descrição minuciosa dos fatos, é a indicação de uma pessoa como autora, ou pelo menos uma pessoa como autora, porque podem ter outras pessoas, né, outros autores, partícipes, enfim. Só que para que eu possa fazer uma denúncia ou uma queixa para o juiz poder vir a receber, eu preciso ter essas mínimas informações para embasar a denúncia ou queixa, senão a denúncia vai ser rejeitada. Então, o inquérito policial serve justamente para isso, para investigar e reunir essas informações, ok? Mas não é obrigatório. Se eu já tiver em mãos o mínimo para embasar minha denúncia ou minha queixa, eu já posso diretamente fazer a denúncia ou fazer a queixa e apresentá-la ao juiz. Eu não preciso necessariamente instaurar inquérito policial para isso, ok? Dica matadora: o inquérito policial vai começar como? Depende, pode iniciar de várias formas, mas eu quero muito cuidado com relação ao início, à instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Nesses casos, o delegado, ainda que ele tome conhecimento da ocorrência da infração, ele não pode instaurar inquérito policial se não tiver requerimento da vítima, do ofendido, do seu representante legal, ou no caso de morte, declaração judicial de ausência do CAD. Então, na ação penal privada, eu preciso que tenha requerimento de instauração de inquérito policial. Por outro lado, quando se tratar de ação penal pública condicionada à representação, é preciso que tenha a representação. Se não tiver representação, o delegado de polícia também não vai poder instaurar inquérito policial, ok? E quando for de ação penal pública incondicionada, gente, aí ele tem que necessariamente instaurar inquérito policial quando ele toma
conhecimento da notícia. Por quê? Porque ele precisa dar para o Ministério Público aquilo que ele precisa, ok? Mas você disse que não é obrigatório, mas tudo bem, a partir do ponto que o delegado tem a notícia de um crime, ele precisa investigar para poder, se a notícia chegou até ele, ele precisa mandar para frente. Para mandar para frente, ele reúne esses elementos que ele julga suficientes e manda para o Ministério Público. Se o Ministério Público chegar e falar assim, isso aqui não é suficiente, ele vai devolver para o delegado de polícia, para a autoridade policial, investigar um pouco mais ou trazer novas diligências para poder ter ali um mínimo de embasamento para a apresentação da sua denúncia. Então, cuidado aí com o nosso inquérito policial, tá bom? Para vocês não estarem aí confundindo, e esses detalhezinhos de ação penal pública e ação penal privada. Já que a gente está falando de ação penal, vamos recapitular rapidamente a ação penal, porque a ação penal é muito, muito, muito importante. Sempre veio alguma questão diretamente relacionada com a ação penal ou que exige o seu conhecimento de ação penal. Então é um tema que todo mundo acha bobo, mas que traz muita pegadinha. Gente, via de regra, os crimes lá que estão lá no nosso direito penal, eles são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra, tá? Mas não temos somente isso, né? A ação penal, na verdade, a gente vai dividir em pública e em privada. E dentro de cada uma delas a gente tem uma classificação. Da pública tem a incondicionada, a condicionada, a representação e a condicionada a requisição. Da privada tem a propriamente dita, que é a ação penal normal. Nós temos a personalíssima e nós temos a subsidiária da pública, tá? Subsidiária da pública é quando, a princípio, o crime de fato se processa por meio de ação penal pública, mas o Ministério Público ficou inerte. E quando a gente fala que ele ficou inerte, não quer dizer que ele pediu arquivamento, quer dizer que ele não fez nada, porque se ele pediu arquivamento, ele não ficou inerte, ele fez alguma coisa, tá? Cuidado aí com isso. Ação penal pública, Ministério Público, denúncia. Ação penal privada, ofendido, representante legal ou CAD, no caso de morte, declaração judicial de ausência, vai ser por meio de queixa. Então, aquilo de eu vou dar queixa de você na delegacia, né? Ou eu vou te denunciar. Tecnicamente falando, não seriam as expressões mais adequadas, porque quem faz denúncia é o Ministério Público e quem aí faz queixa pode ser realmente a vítima, mas não é na delegacia. A queixa é feita para o magistrado. Na delegacia, no máximo, uma representação aí, ou levar de fato a notícia de um crime, ainda que esse seja de ação penal pública, tá bom? Cuidado aí com isso. Gente, procedimentos. Cuidado com os procedimentos. Nós temos procedimento comum e especial, procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, e o que vai ser levado em conta é a pena máxima, a pena máxima. Cuidado com a tabela que você vai colocar para cada procedimento, tá? Porque o ordinário e o sumaríssimo são as extremidades, e nós temos o sumário ali no meio. E o sumário, ele fica com o quê? Com o meio mesmo, com o recheio, com o que não é ordinário e o que não é sumaríssimo. Sumaríssimo é para as infrações de menor potencial ofensivo. Crimes com a pena máxima até 2 anos ou todas as contravenções penais. Já o procedimento comum ordinário, que é o que está no topo, são para os crimes com a pena igual ou maior que 4 anos. Então, o sumário que está ali no meio fica com os crimes com a pena menor que 4 e maior que 2, ele fica com esse recheio. O procedimento comum sumário, gente, ele é quase igual ao procedimento comum ordinário. Ele é muito próximo, muito parecido, mas tem algumas diferenças, tá bom? Cuidado aí, é muito sutil, mas tem algumas diferenças. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que dentro do procedimento comum ordinário, existe um regramento que possibilita a aplicação dessas regras subsidiariamente naquilo que não dispuser de forma contrária aos demais procedimentos, inclusive os procedimentos especiais previstos em legislações extravagantes. Por exemplo, nós temos o procedimento especial da Lei de Drogas. O procedimento especial da Lei de Drogas está lá na Lei 11.000
343, certo? Lei de drogas, e traz procedimento especial. Só que ali, dentro daquele procedimento descrito, pode ser que seja usado o procedimento comum subsidiariamente, quando a lei não dispuser de forma contrária, ok? Procedimento, qual é a minha dica para você? Pega uma folha de sulfite, gente, pega os artigos do teu código e faz um fluxograma do procedimento. Eu sei que você encontra pronto, né? Às vezes quem faz aqui o Atrium com a gente, nos nossos materiais, está lá feito no PowerPoint, bonitinho, o passo a passo do procedimento, mas faça o seu. Monte o seu passo a passo do procedimento. Ainda que você queira copiar de algum, faça, porque isso vai te ajudar a gravar a sequência de atos do processo. E para você estudar processo penal, você precisa saber a sequência de atos do processo. Então isso vai te auxiliar bastante, tá? Dentro do fluxo do procedimento, uma dica: citação. Gente, a citação no processo penal, ela é em regra feita pessoalmente por oficial de justiça, tá? Mas existe sim a possibilidade de ter a citação por edital e a citação por hora certa. Não adianta você revirar o Código de Processo Penal inteiro procurando a regulamentação da citação por hora certa, que você não vai encontrar, porque ela é regulamentada no Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil. E cuidado, agora é depois de 2 tentativas, antigamente eram 3, mas nós tivemos alteração no Código de Processo Civil e, consequentemente, se alterou a regulamentação no Código de Processo Civil, como a gente utiliza emprestado do processo civil a citação por hora certa, então acompanha também as modificações legislativas que nós tivemos, ok? Então, a citação por hora certa é usada quando? Quando a pessoa está se escusando, está se escondendo para receber essa citação. E aí, no caso, então, a gente tem essa possibilidade de o oficial de justiça declarar e fazer a citação por hora certa, tá bom? Na citação por edital, gente, quando a pessoa é citada por edital e ela não comparece, não constitui esse advogado, não aparece no processo, o processo não vai caminhar, ele vai ficar suspenso, mas também suspende o prazo prescricional, ok? E o juiz, se entender necessário ali, se estiverem presentes os requisitos, ele pode decretar a prisão preventiva e ainda decretar que se produza ali provas urgentes, tá bom? Falando em prisão preventiva, cuidado com a prisão preventiva e com a prisão temporária. São coisas distintas que podem ser utilizadas em momentos distintos ou ainda iguais. Porque a prisão preventiva, ela pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto na fase de ação penal. Mas, gente, a prisão temporária não pode. A prisão temporária, ela só acontece na fase de investigação, ok? Só na fase de investigação. Todas as duas, elas estão dentro dali do que a gente chama de medidas cautelares, tá? Das cautelares que a gente entende como privativas de liberdade, é indicado a prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Mas a verdade é que a prisão em flagrante é considerada uma pré-cautelar. Então, ficamos com essas duas outras. Sendo medida cautelar, a gente sabe que a medida cautelar, ela não é decretada na fase de investigação de ofício pelo magistrado. Ela depende de provocação, isso lá na fase de investigação, tá? Se a prisão temporária só pode acontecer na fase de investigação, então o que você... Olha a dica que eu tô te dando. Juiz, magistrado não pode decretar de ofício prisão temporária, tá? Já a preventiva pode, se na fase de ação penal, tá? Mas a temporária jamais o juiz vai decretar de ofício, justamente porque ela acontece na fase de investigação. E na fase de investigação eu não tenho decretação de medida de ofício pelo juiz. Então vai depender aí da provocação dele, tá?
se liga aí nisso. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante eu não preciso de autorização judicial, não preciso de mandado de prisão, até porque o crime tá ali acontecendo, acabou de acontecer. Se eu for por fórum pedir ali autorização para prender, vai se, né, a finalidade da prisão vai se esvair, não vai adiantar mais. Já as demais eu preciso de ordem judicial, tá? Precisa o juiz fundamentadamente, precisa fundamentar. Aí, mais um princípio da motivação das decisões judiciais. Ele precisa fundamentar o porquê daquela prisão, ok? Cuidado aí com essas prisões cautelares. Lembrando que essas prisões, gente, elas são sempre o último caso, certo? Se outras medidas cautelares diversas da prisão forem suficientes para aquele caso, as outras medidas que devem ser aplicadas. Gente, eu sei que é muito conteúdo, eu tô passando aqui um pincel, assim, né, em cima de alguns pontos, mas se você quiser pegar um pouco mais esmiuçado tudo isso, nosso curso intensivão lá do Atrium está disponível com um mega desconto. Por isso que eu falei para você acompanhar as nossas redes sociais, acompanhar o nosso site, o nosso Instagram, que você consegue ficar sabendo desses descontos e aproveitar. Nosso curso intensivão está maravilhoso, todas as disciplinas com aulas disponíveis aí para você. Você consegue ter acesso ao nosso material e aí se preparar para a sua prova, né? Com o conteúdo mais importante, porque a gente está aí chegando perto da prova, você não consegue mais assistir um curso extensivo por conta do tempo, né? Mas o intensivo pode ser uma boa saída para você. Então aproveita lá, pega o nosso cupom de desconto que vai estar disponível aqui, o pessoal da equipe deve colocar para vocês na descrição do vídeo ou deve estar subindo aí no chat. E também nas nossas redes sociais está sendo veiculado lá o nosso cupom de desconto, ok? Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Tá tudo ok. Então, vamos seguir aqui rapidamente. Eu vou falar um pouquinho para vocês de recursos. Gente, os recursos, eles são meios de impugnação voluntário, tá? Não é obrigatório recorrer, essa é uma das características dos recursos. Pelo recurso, por meio do recurso, eu vou impugnar uma decisão judicial. Se é uma decisão judicial, é uma decisão feita pelo juiz, pelo magistrado. Por quê? Porque eu não me conformei com aquela decisão, porque eu não concordo, ou porque tá errado, porque o juiz não observou algo que deveria de ter observado, enfim. E assim, eu possibilito que o princípio do duplo grau de jurisdição esteja presente naquele caso e mandar o processo para que haja uma outra análise também feita pelo Poder Judiciário, mas em regra por juízes aí com mais experiência, tá? O que eu quero te dar de dica aqui? O Ministério Público também está dentro dessa voluntariedade, ou seja, o Ministério Público não é obrigado, o Ministério Público não é obrigado a recorrer, mas se ele recorrer, ele não pode desistir desse recurso, ele precisa seguir até o final do recurso. Cuidado com isso, tá? Os recursos, nós temos vários e é um rol taxativo. Tem lá apelação, recurso em sentido estrito, embargos de declaração, embargos infringentes de nulidade, enfim, vários recursos, mas eles são taxativos. Eles também estão dentro da tempestividade, ou seja, tem um prazo para se recorrer. Eu não posso recorrer a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tem um prazo. Se eu perdi o recurso, perdi o recurso. Então eu tenho que observar esse prazo, tá? E cada recurso dentro de cada situação, tá? A apelação é um dos recursos mais falados, né? Da sentença cabe a apelação. Cuidado com a apelação de júri, já caiu na prova, tem algumas regrinhas específicas por conta lá da soberania dos vereditos do tribunal do júri, então você precisa ter atenção aí quais são as consequências de cada apelação, em cada caso, em cada situação específica. E os outros recursos, professora, não são importantes? São importantes. Um recurso que ninguém dava a mínima para ele era a carta testemunhável e ele já apareceu aí não faz tanto tempo assim em prova, então fica atento em que casos que podem ser feitos esses recursos. Prazo, eu preciso saber prazo. Eu não vou falar para você não saber prazo, porque se cair prazo você vai querer me matar, tá? Mas não costuma ser muito o perfil da banca querer que você saiba de cor os prazos, mas é bom você ter uma noção.
Tenha atenção que alguns recursos ele possui dois prazos, porque é o prazo da interposição e o prazo das razões, são coisas distintas, tá? Por exemplo, a apelação no Código de Processo Penal tem esse prazo diferenciado, prazo para interposição, prazo para as razões. Mas já se for a apelação do GCRIM, do artigo 82 da Lei 9.099, não, o prazo para apelação lá é um só. Então, cuidado também, dica, diferencie, faça uma tabela, o que é os recursos dentro do Código de Processo Penal e alguns recursos específicos que estão descritos na legislação especial, como por exemplo, lá no GCRIM. Nós temos lá no GCRIM a apelação. E tem também embargos de declaração. Falando em GCRIM, olha a dica que me deu um clique aqui agora. A apelação do GCRIM, ela não é feita oralmente. Ai, mas o procedimento lá é oral, tudo bem, mas a apelação é feita por escrito. Já os embargos de declaração, eles podem ser feitos tanto de forma escrita como também oralmente no GCRIM, tá? Procedimento sumaríssimo, Lei 9.099 de 95, ok? Revisão criminal. Precisa ter trânsito em julgado aí para revisão criminal, cuidado, e é somente utilizado pela defesa. A acusação não utiliza a revisão criminal, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Demos aí algumas dicas, algumas pinceladas de alguns pontos que eu acho importante para a sua prova. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me procurar nas minhas redes sociais, manda mensagem aqui também para o Atrium. Não esqueça da promoção que nós estamos aí no Intensivão, aproveitem o mega desconto que ainda dá tempo de assistir umas aulas antes da sua prova, a prova tá chegando, mas agora, gente, falta pouco, mas se você focar, colocar isso como prioridade, vai dar certo. E todos nós aqui do Atrium, a nossa equipe técnica, a nossa equipe pedagógica, os nossos professores, estamos todos trabalhando em prol de te ajudar, em prol da sua aprovação, da sua vermelhinha, ok? Um beijo grande para vocês. Diretamente aqui de Orlando, tô em Orlando, mas estou aqui para poder dar essa aula para vocês, tá? Então, por isso que eu não tô aqui no estúdio, tô numa sala de reunião aqui, mas eu não podia deixar de trazer algumas dicas para vocês de processo penal. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui, por ter assistido a nossa aula e vamos juntos em busca da sua vermelhinha. Até mais!